A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Johnny. Eu quero compartilhar com vocês uma mensagem que se encontra em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. Uma palavra muito conhecida, a tentação de Jesus. Vamos falar a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Ou seja, Jesus foi conduzido para o deserto através do Espírito Santo da verdade. O mesmo Espírito que o Pai enviou para que nós viemos nos consolar, o Consolador. Esse Consolador é o que nos ensinaria toda a verdade através da Bíblia. Então, no verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Nosso Cristo, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Isso nos traz aproximadamente a 960 horas sem comer e sem beber água. Então, no versículo 3, fala o quê? E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ou seja, o adversário, o diabo, ele pegou aquelas pedras e falou: se tu és de fato o Filho de Deus, faça que essas pedras se tornem pães. Mas Jesus deu uma resposta para o nosso adversário. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós aprendemos que nós temos que nos alimentarmos fisicamente para que nós venhamos se fortalecermos, para que nós venhamos trabalharmos, para que nós venhamos fazermos os nossos deveres como pessoa, como cidadãos. Aqui também nós vemos que a Bíblia está falando sobre um alimento. Esse alimento está falando exclusivamente da palavra de Deus. Porque nós cristãos temos que nos alimentarmos diariamente dessa palavra. Porque fala aqui, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia, ela fechada, ela é um livro qualquer, mas ela aberta, ela é o quê? É o próprio Deus falando com o seu povo, é o próprio Deus falando comigo. É o próprio Deus falando com você. Então, no versículo 5 fala: então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Então o inimigo fez o quê? Transportou Jesus sobre o pináculo do templo e começou a mostrar todos os seus reinos. Aqui no versículo 6 nos diz: e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. O diabo, ele usou uma palavra muito conhecida que fica em Salmos, capítulo 91, verso 11. A Bíblia fala: e darei as ordens aos meus anjos para te guardar em todos os seus caminhos. Então o inimigo, ele usou a palavra para tentar jogar, lançar Jesus ali para baixo. Mas no versículo 7 fala, aqui no versículo 6 mesmo, 7 não, 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Aí no versículo 7, Jesus responde, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. Ele colocou Jesus
apresentou todos os seus manjares para Jesus, mas Jesus resistiu o diabo. A Bíblia nos ensina, fala, resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, para que nós venhamos crescermos, para que nós venhamos sermos pessoas cheias do seu Espírito, o Espírito Santo da verdade, a qual a Bíblia nos ensina, que fala que foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Não foi por acaso que Jesus foi ao deserto, porque Jesus foi ao deserto para ser preparado. Toda luta que nós passamos, nós enfrentamos antes dela, para nós irmos à frente dessa situação, nós temos que termos uma preparação. Ou seja, Jesus estava se preparando através do jejum, oração e se revestindo com as armaduras. Porque sabemos que temos o escudo da fé, que nós estamos com os nossos escudos firmes em nossas mãos, que nós estamos com a couraça da justiça, o escudo da fé e o capacete da salvação, que é a convicção que nós temos em Jesus, na sua palavra. Porque aqui nós aprendemos, através do versículo 9, ele diz ali, tudo isso te darei, se prostrar-me e adorares. Tudo isso, o diabo tentou negociar com Jesus, mas Jesus não negociou. Jesus não se vendeu. Jesus, ele fez o quê? No versículo 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorará e só a ele servirá. Ou seja, o diabo tentou colocar Jesus à prova, mas Jesus, ele como que eu posso dizer para vocês? Ele recusou da proposta que o inimigo fez para ele. Ele recusou. Por quê? Então, no versículo 11 fala, então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Então, nós devemos, nesse momento que nós estamos enfrentando, muitas das vezes você pode estar passando por um deserto, mas não esqueça que o deserto é algo que Deus permite nós passarmos ao deserto. Nós podemos até sermos conduzidos pelo Espírito Santo ao deserto, mas o deserto não é lugar de você murmurar. O deserto não é lugar de você reclamar. O deserto é a escola de profeta. Se você hoje se encontra no deserto, talvez sozinho, talvez desanimado, talvez parado, talvez muitas das vezes pensando em parar, pensando em desistir, não pare, não desista, porque os sonhos de Deus são maiores que os seus. Deus tem muitas coisas ainda para fazer sobre a sua vida no ano de 2020. Mesmo que nós estemos passando por este momento de crise, por esta pandemia, esse Covid-19, creia e acredite que Deus é um Deus que cura, liberta, transforma. Tudo o que acontece em nossas vidas por permissão dele. Mas não significa que Deus te abandonou. Isso não significa que Deus não te ama. Isso não significa que você vai ficar sozinho nessa sua guerra, nessa situação a qual você está enfrentando nessa noite. Não permita ser vencido. Não permita que essa situação te leve lá para trás. Porque se essa situação que você está enfrentando não é para que você venha parar, não é para que você venha desistir, mas é para que você venha caminhar. Mas é para que você venha vencer, é para que você venha estar firme. Porque aqui no versículo 1, a Bíblia nos ensina aqui, traz um ensinamento. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado.
Jesus está com você, o Espírito Santo está com você para te ajudar, para te auxiliar nesta guerra que você está enfrentando. Não desista. Eu peço a vocês que vocês venham compartilhar dessa mensagem. Eu estou orientando a vocês para que você venha levar essa mensagem a pessoas a qual estão passando por momentos que muitas das vezes estão pensando até tirar sua própria vida. Mas Deus, Ele não quer isso para você. Deus tem o melhor. Você é mais que vencedor. Você vai conseguir, porque nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. E eu agradeço esse momento oportuno que eu tenho de compartilhar com vocês. Peço que vocês venham me seguir no meu canal. Compartilhe com seus amigos, companheiros. E eu agradeço a vocês por essa oportunidade de estar mais uma vez falando dessa mensagem, a qual salvou minha vida, me libertou de muitas coisas. Eu sou grato a Deus. Assim como eu sou grato a Deus, eu tenho certeza que muitas coisas Deus há de fazer sobre a sua vida. Amém? E tenha uma boa noite.